Histórias assombradas. Então, o contato com a energia maligna por acidente e a cicatriz espiritual que dói com o amor e com o ódio. Vivendo o milagre mesmo cético. É só isso o título do relato dele, tá? Então vamos lá. Oi, Ana e Matheus, um grande abraço. Este relato é muito pequeno e até hoje sinto as sequelas dos fenômenos que mencionei. Era uma época que minha família estava junta até este relato e havíamos mudado para um sobrado grande e assustador. Certo dia, retornando da rua com minha mãe, conversávamos sobre os problemas da família, as ovelhas negras. Chegando em casa, o tal sobrado, notei que minha mãe estava demorando para responder na nossa conversa. E não quis comentar sobre esse fato. Aguardava ela responder pacientemente. Foi quando notei uma pequena louça na pia e me dispus a lavar. Minha mãe sentou-se na mesa de jantar, que era bem humilde, pois a casa era alugada. Estávamos sós, minhas duas irmãs mais velhas não estavam na casa. Era uma tarde e não me recordo se era de um sábado ou domingo. Enfim. Estava um clima mais assim para quente, apesar da casa sempre ser gelada no interior. Talvez pelo tamanho gigante, para apenas 4 pessoas. Eu tenho o hábito de lavar em 2 processos: ensaboar toda a louça e depois enxaguar. E já no processo de enxaguar, minha mãe demorava cada vez mais a responder e continuar interagindo na conversa. Tive a impressão que ela rezava o terço bem disfarçadamente e com muito esforço respondia tardiamente na nossa conversa e resolvi respeitar sem problemas. Ao enxaguar a louça e nesse processo, ao colocar um copo já sem sabão de volta na pia, um barulho quebrou o humilde silêncio e pela intensidade do ruído estava a menos de 1 metro de mim. Era um ruído para lá de estranho. Era como se o vidro estivesse sendo rasgado, como papel. No mesmo instante que percebi esse ruído bem forte, tratei de fechar o registro da torneira e, com o corpo imóvel propositalmente, olhei em todas as direções à procura do que produzia o tal ruído. Foi muito rápido. Se durou uns 3 segundos, foi muito. Um ruído muito próximo e muito perceptível de vidro sendo rasgado. Sem sucesso na busca visual da fonte do ruído, ergui o braço que estava esticado à minha frente, ainda segurando o registro da torneira, e foi aí que peguei uma fração do fenômeno. Era o último copo que havia deixado após o enxágue. Peguei os últimos meio segundo do movimento do copo, agora dividido perfeitamente ao meio e acabando de se afastar as metades restantes do copo, como se um laser tivesse o cortado exatamente ao meio. Era um copo de requeijão que reaproveitávamos. Não houve choque de colisão, nem de temperatura. E friso que quando avistei os 2 lados estavam acabando de se afastar, ficando a uma distância de 1,5 centímetro, mais ou menos, uma metade da outra metade. E olha que copo de requeijão é forte, hein, galera? Eu não me assustei, pelo contrário, fiquei muito empolgado, pois assistia muito Arquivo X e estava diante de um caso real de fenômeno inexplicável. Mas como sou muito cético para certas coisas e com a mão esquerda juntei os 2 lados do copo e os coloquei bem na minha frente. Ao retirar a mão das 2 bandas do copo, minha mão começou a doer bem no meio da palma da mão. E como não era muita dor, ignorei e falei para minha mãe todo empolgado: "Mãe, a senhora não vai acreditar, o copo foi cortado ao meio e quando avistei, as 2 bandas estavam acabando de se afastar. Incrível, não?" Minha mãe logo soltou na primeira frase: "Não toque no copo, viu?" Prontamente interrompendo a oração e já se levantando com rapidez da cadeira junto à mesa de jantar.
Foi aí que olhei para minha mão, que tinha uma dor aguda bem no meio, como se dentro do osso um metal estivesse penetrando de leve, pois a dor também era leve, mas não comentei nada da dor, pois homem que é homem aguenta essa dorzinha, não é? Sem entender a pressa da minha mãe, percebi que a oração dela já estava em alto e claro tom. Ela correu e pegou o sal de cozinha, eu já nem entendia mais nada. Já com o sal, ela fez o sinal da cruz, soltando o sal sobre o corpo. Aí a coisa despencou de vez para mim. Conforme ela avançava na oração, depois de fazer o sinal da cruz, soltando o sal, a dor ia aumentando de forma pulsante. A dor triplicou em menos de 1 segundo depois desse evento do sinal da cruz aí. Ao ponto que vi estrelinhas e comecei a ficar sem energia. Tamanha era a dor na mão esquerda. Relutante em falar que havia tocado no copo, eu já estava suando frio e o corpo cada vez mais mole e fraco. A sensação era de que parecia que tinha enchido a cara e sentia como se o mundo estivesse girando levemente. Já a dor continuava aumentando conforme minha mãe continuava a rezar. Eu, relutante, pensava, eu aguento, eu consigo, mais um pouco e ela vai terminar. E nada da oração acabar. Foi aí que percebi que ela iria concluir todo o terço e estava apenas no terceiro mistério. Foi um choque para mim perceber isso. No final, estaria morto com o progresso daquela dor e o corpo ficando mole. Já estava difícil se manter de pé. Pacientemente fui sentar na cadeira na esperança dela acabar a oração e tudo normalizar. Recostei a cabeça na mesa e, sem perceber, perdi a consciência por alguns segundos. Mas tive a impressão que ela havia reiniciado a oração. Mal conseguia me firmar de pé, tentando ver o que ela tanto rezava. E pensei, será que ia também ler a Bíblia? Mas que coisa, viu? Com muita dificuldade, a mão doía tanto que latejava, enquanto a mão direita já estava começando a doer, como começou a doer a mão esquerda. Sentia que minha energia vital saía pela mão esquerda e começara a sair também pela mão direita. Já quase desmaiando, consegui chegar próximo de minha mãe e soltei. Mãe, para, por favor. Para de rezar agora mesmo. Para, por favor, que tá me machucando. Para. Minha mãe, incrédula, pôs a mão na cabeça e falou com um tom afobada. O que tá acontecendo, hein? Foi aí que falei de ter tocado no copo antes dela ter avisado. Sua expressão de decepção e indignação eram evidentes. Ficou um instante em silêncio e falou para mim. Embaixo da pia há uma garrafa PET verde. Pega ela. Confesso que nunca notei a existência daquela garrafa. Mesmo eu ajudando nas tarefas, jamais tinha visto a tal garrafa antes. Quando estava com a garrafa em mãos, sentia que era aquela água benta. Sabia que a minha mãe tinha o hábito de rezar junto das transmissões de missa católica e do lado dela quase sempre um recipiente com água. Às vezes uma garrafa, outras vezes um copo com água. Eu particularmente não acreditava nesse tipo de crença. Sempre acreditei muito em Deus Pai Todo-Poderoso. Voltando. Minha mãe ordenou que jogasse a água da garrafa em todo o braço da dor. E como a água estava levemente fria, erroneamente joguei do cotovelo até a mão. Virei para ela e disse que continuava doendo. Ela abriu os olhos e, como se tivesse voltado a rezar em pensamento, abrindo os olhos, fitou-me seguido de uma pergunta. Como você jogou a água? E quando eu disse, ela ficou brava e disse, seu braço começa no cotovelo? Joga no braço todo. Eu disse para ela se acalmar, que era eu que estava com a dor. Joguei a água da garrafa em todo o braço e a água estava fria, do ombro até a ponta da mão esquerda, e incrivelmente a dor parou. E eu falei, nossa, a dor parou mesmo.
A minha energia corporal foi aos poucos estabilizando, fiquei com a sensação de cansaço, juntamente com um sentimento de gratidão, e vi a minha mãe recolhendo o copo para jogar no lixo. Rapidamente me aproximei e tentei impedi-la, pois como poderia provar para as pessoas sem mostrar o copo? Ela estava visivelmente brava. Ao me aproximar, ela jogou os 2 lados do copo no lixo, pegando-os com o jornal. Eu até tentei pegar o copo para retirá-lo do lixo, mas meu corpo hesitava e não consegui sequer me aproximar. Na época, estava começando os smartphones com câmeras e não tínhamos um à mão para fotografar. E minhas irmãs até tinham, mas não estavam em casa. Depois desse dia, nunca mais fui o mesmo. Não demorou muito e nossa família se dividiu ao sair desse casarão que até parecia recém-construído. Esse sobrado gigante dava a sensação de que sempre havia alguém observando. Tínhamos a impressão de que às vezes éramos chamados de outros cômodos e até respondíamos achando ser um de nós. Era tão sinistro que, ao mudarmos do sobrado, saímos eu e minha mãe, e minhas 2 irmãs foram para outra casa, estando brigadas nós com elas. Após o incidente do copo, todas as vezes que alguém queria me machucar, a mão esquerda doía com uma dor aguda muito semelhante à dor do dia do incidente. Estranhamente, quando uma mulher sente amor por mim, minha mão direita dói com a mesma intensidade. Eu posso perceber o perigo caso venha a me afetar, pois a mão esquerda começa a doer muito. Com o passar do tempo, percebi que nem todos os eventos afetam minha mão esquerda para alertar do perigo. Tem que haver uma espécie de elo entre eu e o perigo. Uma análise mais profunda revelou algo apavorante. Caso eu esteja próximo de alguém prestes a sofrer um acidente, o acúmulo de espíritos ceifadores afetam drasticamente a minha mão esquerda, a ponto de doer muito e me força a mudar de rota ou evitar um local específico. Por conta da interação desta cicatriz espiritual na mão esquerda, que dói se houver um elo de energia do mal comigo, já me possibilitou escapar da morte por no mínimo umas 10 vezes. Definição do incidente deste relato. Ao chegarmos na casa naquele dia, minha mãe percebeu algo errado e começou imediatamente a rezar o terço, de forma que evitava minha percepção. Com isso, o único mais próximo desprotegido era eu. Porém, a intercessão da minha mãe estava sobre mim e o que quer que tivesse lá não poderia me atingir por conta da oração da minha mãe me protegendo. Mas um evento mudou tudo. A minha energia estava nos objetos que lavava, a louça. Então, a tal energia invasora atingiu um dos copos que manipulava. Eu peguei nesse copo em seguida e a energia invasora passou para mim. Isso justifica minha mãe com raiva. Era como se, ao final, a energia invasora tivesse realizado seu objetivo final, atingir a mim. Escrevendo este relato, levei um baita susto da minha mãe, que surgiu repentinamente no corredor do recém-alugado apartamento, que tem no mínimo uns 88 anos de idade. Era 2h33 da manhã quando ela surgiu no corredor com a luz acesa. Elaiá! Pera, então agora você ficou com uma cicatriz aí que te desvia da morte, das coisas ruins? Quando dói a mão, você já sai de perto. Mas quando alguém gosta de você, dói a mão direita. Quando tem algum perigo de morte, dói a mão esquerda. Que loucura! Que louco, hein, Antônio? Muito louco isso aí. Vamos continuar. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.